Quando a gente pensa em Deus Pai, que imagem vem à mente? Um juiz meio bravo? Um ser todo-poderoso, mas distante? Hoje a gente vai deixar essas ideias de lado para mergulhar no que a Bíblia de fato revela sobre quem Ele é. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Será que a imagem que a gente construiu na nossa cabeça bate com a verdade que as Escrituras mostram? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. E aqui já começa o nosso desafio. Muitas vezes, sem perceber, a gente molda a nossa visão de Deus com base no que a gente viveu aqui na Terra ou em tradições que foram passadas pra gente. E isso não é só um detalhe teológico não, hein? Afeta e muito a nossa fé e o nosso relacionamento com Ele. Ok, para a gente organizar o nosso papo, a gente vai seguir este caminho. Primeiro, vamos encarar essa tal imagem distorcida de Deus. Depois, vamos construir a identidade verdadeira do Pai, entender como Ele se revela completamente em Cristo, mergulhar na sua natureza e, por fim, ver o convite que Ele nos faz para uma intimidade real com Ele. Então, vamos começar pelo problema. A gente precisa primeiro identificar quais são essas imagens erradas para depois, claro, colocar a verdade no lugar delas. E olha, o contraste é impressionante. Em vez de um ser distante ou uma força qualquer, a Bíblia nos mostra um retrato totalmente diferente. Um pai que é perfeitamente santo, que transborda amor, que é fiel de um jeito que a gente nem imagina e, o mais incrível, que está presente na nossa vida. Agora sim, vamos para o fundamento. Afinal, quem a Bíblia diz que o Deus Pai é? A Bíblia apresenta o Pai como a primeira pessoa da Trindade. E aqui não estamos falando de tempo, tá? Mas de origem. Ele é a fonte eterna da divindade. É dele que o Filho é gerado e é dele que o Espírito Santo procede. Tudo numa unidade perfeita e que sempre existiu. E a Bíblia nos dá umas pistas bem claras para a gente não se perder. Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é a fonte de toda a vida, o Criador de absolutamente tudo. E um ponto essencial: as ações dele no mundo acontecem sempre em unidade perfeita com o Filho e com o Espírito Santo. E aqui a gente chega no coração da nossa análise. Se a gente quer conhecer o Pai, existe um caminho exclusivo e perfeito para isso. Essa declaração de Jesus, nossa, ela muda o jogo completamente. Ele está dizendo que o conhecimento de verdade sobre o Pai não vem do nosso esforço ou da nossa inteligência. A revelação vem só e unicamente através dele. Jesus é a chave de tudo. E o mais curioso é para quem essa revelação é dada. Não é para quem se acha o sabe-tudo, sabe? Para os autossuficientes. É para os pequeninos, ou seja, para quem tem um coração humilde, aberto, como de uma criança, pronto para receber a verdade. E talvez a afirmação mais direta e poderosa disso tudo venha naquela conversa com Filipe. Ele vira para Jesus e pede: mostra-nos o Pai. A resposta de Jesus é de uma profundidade incrível. Quem me vê, vê o Pai. Simples assim. Não existe imagem mais clara. A revelação é perfeita e completa nele. Então, a grande sacada é esta: Jesus não é só alguém que fala sobre o Pai. Ele é a própria imagem do Pai. Cada palavra dita, cada milagre, cada gesto de amor, tudo isso era o próprio Pai se revelando para nós, de um jeito que a gente pudesse ver e entender. Certo. Já que Jesus revela o Pai, vamos então mergulhar um pouco mais fundo na natureza daquele que é revelado. Quais são as qualidades e o caráter dele? Para facilitar um pouco o entendimento, a gente pode dividir os atributos de Deus em duas caixinhas. Os incomunicáveis são aquelas qualidades que são só de Deus, como ser todo-poderoso ou existir fora do tempo. Já os comunicáveis, como o amor, a santidade e a fidelidade, são qualidades do caráter de Deus que Ele compartilha com a gente e nos chama para refletir no nosso dia a dia. Os nomes de Deus na Bíblia são muito mais do que simples títulos. Eles são verdadeiras janelas para quem Ele é. Elohim, por exemplo, já aponta para a pluralidade na unidade da Trindade lá em Gênesis. El Shaddai revela o seu poder total. Adonai, a sua soberania. E YHWH, o nome pessoal dele, revela que ele existe por si mesmo, eterno e imutável. Ok? Agora vamos trazer todo esse conhecimento para o campo pessoal. Porque saber tudo isso sobre Deus Pai não é o ponto de chegada. É, na verdade, o começo de algo muito, muito maior. Esse versículo aqui, ele vira uma chave. Vida eterna não é só um lugar para onde a gente vai um dia. É um relacionamento que a gente começa agora. É conhecer o Pai e o Filho que Ele enviou. E esse conhecer não é só intelectual, é um conhecimento de experiência, de relacionamento. E como é que funciona esse caminho?
Tudo começa ao conhecer o Pai através de Jesus. Isso nos leva naturalmente a experimentar o amor dele e a entender que fomos adotados na sua família. Em resposta, a gente passa a obedecer à vontade dele, não por medo, mas por pura confiança. E no fim, a gente começa a refletir o caráter dele na nossa vida. E esse é o coração de toda a mensagem. A revelação do Pai não vem para nos assustar, mas para nos libertar. A gente deixa de ser escravo do medo para se tornar filho amado com liberdade total para chamar Deus de Abba Pai, que é uma expressão de máxima intimidade e confiança. Então fica aqui a reflexão. Se aquela imagem que a gente tinha de Deus talvez estivesse meio torta, e agora a gente consegue enxergar o Pai verdadeiro revelado em Cristo, como é que essa verdade pode transformar radicalmente a nossa confiança, a nossa adoração e o jeito que a gente vive cada dia?